Então, o que é século? O período de 100 anos constitui um século. São representados por algarismos romanos. Como se contam os séculos? Primeiro e último ano do século. Primeiro, 1. Último ano, 100. Século primeiro. 101 a 200. Século segundo. 201 a 300. Século terceiro. O século sempre vai começar com 1. Estão vendo aqui? Regras para saber a que século pertence determinado ano. Quando o ano terminar em 00, basta eliminá-los e o número que sobra indica o século. Exemplo, ano 600, vou cortar os 2 zeros. Sobrou 6, século sexto. Ano 1200, século, vou cortar os 2 zeros. Século 12. Até o 10, nós usamos o século ordinal. Passou de 10, nós usamos o cardinal. Então, aqui eu tenho o século 12, cardinal. Olha, o 12 aqui, tirei os 2 zeros. Aqui, vou cortar os 2 zeros, tirar os 2 zeros, eu vou ter século 19. Por que século 19? Porque são os números que sobraram, que estão aqui na frente, 19, século 19. Mas quando o ano não terminar em 00, basta eliminar os 2 últimos algarismos e somar ao número que sobrou, somar 1 ao número que sobrou, e você terá o século. Exemplo, 1995. Vou tirar o 9 e o 5, vou eliminar os 2 últimos números e vou somar 19 mais 1. 19 mais 1, 20, século 20. Aqui, 1492, vou eliminar os 2 últimos e somar 14 mais 1, século 15. 2003, vou eliminar os 2 últimos e vou somar 20 mais 1, século 21. 1932, vou eliminar os 2 últimos e somar 19 mais 1, século 20. 107, vou eliminar os 2 últimos e somar 1 mais 1, século 2. 027, vou eliminar os 2 últimos e somar 0 mais 1, século 1. 1027, vou eliminar os 2 últimos e somar 10 mais 1, século 11. 2011, vou eliminar os 2 últimos e somar 20 mais 1, século 21.